Uma noite, no outono passado, eu estava trabalhando até tarde no escritório em um projeto. Acabei ficando mais tempo do que queria e perdi o trem para casa. Não tinha jeito, eu teria que pegar um táxi. Eu estava muito cansado, mas o motorista do táxi estava cheio de energia. Ele era incrivelmente falante. No início, eu não gostei, mas, no fim, entrei na conversa e tivemos um bate-papo agradável. O caminho que o motorista tomou passava por uma serra. Tudo parecia perfeitamente normal, já que eu morava no interior. Era escuro nas estradas da montanha e eu começava a ficar sonolento. Havia uma floresta densa ao lado esquerdo. Estava tão vazio ali que, sabe, acho que não vi outro carro na estrada naquela noite. O motorista ficou um pouco quieto e me perguntei qual era o problema, pois ele tinha sido tão falante antes. Parecia que algo estava em sua mente. Eu o peguei rapidamente me olhando pelo retrovisor, e comecei a ficar um pouco nervoso. Era como se um interruptor tivesse sido acionado. Mentalmente, revisava nossa conversa, tentando descobrir se eu tinha dito algo que o perturbasse. Peguei outro vislumbre do rosto do motorista quando ele olhou novamente pelo retrovisor. Ele parecia preocupado, como uma pessoa completamente diferente. Então, decidi quebrar o silêncio. Ei, está tudo bem? Ah, é nada realmente, mas você poderia me fazer um favor? De agora em diante, poderia não olhar pela janela? Ok. Por favor, apenas não olhe. Obrigado. Fiquei tão chocado com a mudança de comportamento dele que tudo o que consegui responder foi: ok. Continuamos a viagem e o silêncio voltou a reinar. Fiquei sentado, intrigado, mas fiz o que ele pediu e não olhei pela janela. Não conseguia imaginar por que seria necessário. Alguns momentos se passaram e fiquei um pouco entediado ou talvez frustrado por não poder fazer o que queria. Então, perguntei ao motorista: ei, por que não devo olhar pela janela? Ele não respondeu, apenas continuou olhando fixamente para frente. Naturalmente, comecei a me sentir nervoso novamente. Ainda estávamos dirigindo ao longo daquela floresta profunda e densa, e esse cara estava agindo de maneira estranha. Eu não gostava daquilo. Chegamos a um semáforo e ouvi uma voz começando a gritar do lado de fora do carro, vindo do lado da janela que me disseram para não olhar. Não consegui mais resistir e ignorei o pedido do motorista. Olhei para fora. Um homem de meia idade estava cambaleando em direção ao táxi. Ele parecia exausto, mas muito zangado ao mesmo tempo. Colocou suas mãos sujas no vidro e então espiou para dentro, olhando fixamente para mim. Parecia estudar meu rosto com muito cuidado. Fiquei surpreso, só queria sair dali, mas o semáforo estava vermelho. Olhei de volta para o estranho me encarando, e então ele bateu a mão no vidro e gritou: não foi você. Com isso, ele se afastou enquanto o semáforo mudava de cor e nós seguimos em frente. Perguntei ao motorista do táxi o que era aquilo e ele disse: viu, é por isso que sempre digo às pessoas para não olharem para aquele cara. Ele está sempre aqui, só fica parado segurando o tráfego, apertando o botão de travessia sempre que houve um carro vindo. Acho que ele ficou bem bom nisso, já que sempre me para quando passo por aqui. Fiquei chocado. Isso não me disse nada do que eu queria saber, então perguntei. Ouvi dizer de alguém que mora perto dele que a razão dele fazer isso é porque a esposa dele foi morta em um acidente de atropelamento. Eles estavam passeando tarde da noite e ele conseguiu ver bem o cara que a atropelou. Parece que ele saiu do carro por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se ajudava ou não, mas depois fugiu. Foi quando o velho conseguiu olhar bem para ele. Ele deu uma descrição do carro e do motorista à polícia, mas até hoje ele ainda está foragido. Nunca o encontraram, então o velho assumiu a tarefa. Ele espera ali quase todas as noites, tentando ver o cara que matou sua esposa e fugiu. Acho que agora você entende por que ele disse não foi você, né?
Eu te disse para não olhar porque, sei lá, não queria que ele te visse, mas acho que ele viu. Aquele cara era assustador, mas, no geral, eu me senti muito mal por ele. Espero que um dia eles peguem o motorista do atropelamento para que ele possa descansar em paz. Pensar que ele fica ali sozinho, a maioria das noites, rezando para encontrar o culpado, deixa meu coração pesado. Não esqueçam de deixar o like, ajuda demais o canal. Eu fui a uma dessas festas de encontros há algum tempo. Estava cansada de estar sozinha e queria muito conhecer um cara legal. Sou uma mulher, aliás. Agora, percebo que estava melhor sozinha, e você logo descobrirá por que me sinto assim. A festa foi relativamente boa e, na verdade, acabei sendo convidada para sair por alguém. O cara não era exatamente meu tipo, para ser honesta. Ele era bem atraente, mas um pouco imaturo para mim, além de ser mais jovem. Decidi dar uma chance, pois ele me convidou para um passeio de carro e achei isso mais interessante do que sentar em uma cafeteria e compartilhar silêncios constrangedores. Ele veio me buscar de manhã. Entrei no carro e partimos para nosso encontro. Planejamos ir a um local turístico com vistas incríveis. Iríamos almoçar e depois voltar para casa à noite. Foi uma manhã e tarde agradáveis. Ele me convenceu de que não era tão imaturo quanto eu pensava. Foi um encontro divertido. Quando começou a escurecer, decidimos voltar para nossa cidade natal. Foi durante essa viagem de volta que notei uma mudança no comportamento dele. Ele começou a agir de forma estranha. A vibe que ele transmitia era algo como: eu não quero que você vá embora ainda, ou por favor, não me deixe. Tolerei sua carência, esperando que ele mudasse de atitude ao perceber que me deixava desconfortável, mas ele não mudou. Sua necessidade e autoritarismo eram fortes. O cara que me fez rir e com quem eu estava ansiosa para ter um segundo encontro desapareceu, e agora um homem dominador e controlador estava sentado no banco do motorista. Nós havíamos discutido anteriormente que ambos tínhamos trabalho na manhã seguinte. Pensei nisso enquanto notava como estava escuro lá fora. Ele não estava mais interessado em conversar comigo, nem em me fazer sorrir ou rir. Ele criou uma atmosfera horrível no carro, que eu mal conseguia mencionar a ele o quanto estava ficando tarde. Decidi que iria deixá-lo assim que tivesse a oportunidade de sair do carro. Precisava que ele parasse. Estávamos descendo por estradas de campo escuras, e não havia muitas oportunidades para pedir que parasse. Esperei pacientemente. Quando vi as luzes de uma loja de conveniência à frente, disse a frase que estava praticando mentalmente nos últimos 15 minutos. Ei, você se importaria de parar? Quero usar o banheiro. Ele concordou e eu pensei que finalmente me livraria desse esquisito. Esperava que ele parasse no estacionamento da loja de conveniência, mas ele passou direto. Disse algo como: Ei, por que não parou? E ele respondeu: Conheço um banheiro público mais perto de casa. Odiei que ele pudesse ter parado facilmente, mas não o fez. Eventualmente, ele parou, mas foi em um banheiro público no meio do nada. Duvidava que houvesse sinal de celular, mas verifiquei meu telefone antes de sair e percebi que tinha algumas barras de sinal. Achei que conseguiria guiar alguém até lá ou pelo menos compartilhar minha localização, então aproveitei a chance. Saí do carro, levantei-me e depois me abaixei para pegar minha bolsa. Peguei uma alça da bolsa e me virei para ir ao banheiro. Então, senti uma resistência, como se minha bolsa estivesse presa. Olhei para trás e vi que meu acompanhante estava segurando a outra alça da minha bolsa. Fiquei paralisada, não podia acreditar que esse cara poderia piorar. Nossos olhos se encontraram e ele disse: Você realmente precisa disso se vai só usar o banheiro? Eu havia acabado de colocar meu telefone na bolsa, então nem pude pegar isso. Fiquei congelada, realmente não sabia o que fazer.
Não podia ficar no meio do nada sem bolsa, sem telefone e sem casaco. Eu não estava prestando atenção nas estradas pelas quais passamos, então não sabia quanto tempo levaria para chegar em casa. Relutantemente, tive que voltar para o carro daquele esquisito. Partimos e eu tive que esconder meu medo dele. Ele era controlador, mas não ia me vencer. Não queria que ele achasse que tinha algum poder sobre mim. Não queria dar a ele essa vitória. Tentei insinuar que estava quente e precisava de algo para beber. Fiquei surpresa que ele não precisou de muita persuasão. Acho que ele também estava com sede. Afinal, já estávamos dirigindo por várias horas. Ao nos aproximarmos de uma loja de conveniência, ele estacionou no local mais afastado e disse que voltaria em breve. Ele saiu correndo do carro e eu pensei comigo mesma, agora é minha chance. Tentei sair do carro enquanto ele corria para a loja, mas a porta não se movia. Ele devia ter trancado a porta. Ele voltou com um grande sorriso no rosto. Assim que abriu a porta, eu me movi para o assento dele e empurrei a porta com força. Isso o fez recuar um pouco. Disse a ele que, se não me deixasse em paz, eu chamaria a polícia. Um funcionário da loja de conveniência saiu no momento perfeito para levar os sacos de lixo e foi alertado pelo nosso conflito. Quando percebeu que estava sendo observado, ele bufou para mim e balançou a cabeça. Em seguida, entrou no carro e foi embora rapidamente. Chamei um táxi e fui para casa. Eu estava abalada, mas tentei me segurar até estar atrás de uma porta fechada. Então, tudo veio à tona e eu chorei muito. Mais tarde, descobri, quando falei com a polícia sobre ele, que ele havia perseguido a ex-namorada e tinha uma advertência oficial da polícia apenas um mês antes de nosso encontro. É incrível dizer que cheguei em casa inteira, porque realmente não sei do que esse cara é capaz. Espero nunca mais encontrá-lo. Há alguns anos, tive uma experiência muito assustadora enquanto dirigia. Era sexta-feira antes do recesso de Natal e eu estava dirigindo por uma rodovia nacional à noite para visitar meu parceiro que morava longe. Terminei o trabalho um pouco mais tarde do que queria, então, quando peguei a estrada, já estava escurecendo. À medida que minha jornada progredia, notei que os carros na estrada diminuíam gradualmente em número conforme me afastava do centro da cidade. Eu estava cansada, mas realmente ansiosa para ver meu namorado, então decidi fazer uma pequena pausa para não causar um acidente. Ele morava longe da minha cidade e eu calculava que ainda tinha cerca de 2 horas de viagem antes de chegar à sua cidade. Voltei para a estrada e estava no ritmo. Dirigi enquanto ouvia música, sem me preocupar com o horário. Mas quando olhei para o relógio no painel, já passava da 1h30 da manhã. Foi por volta dessa hora que as estradas nacionais suaves terminaram e eu entrei em estradas montanhosas sinuosas. Felizmente, não havia carros nessas estradas sinuosas, então pude manter meu próprio ritmo sem pressa. Mantive uma velocidade que descrevo como confortável e estava curtindo as músicas no rádio. No entanto, quando fiz uma curva fechada, o rádio de repente ficou em silêncio. A princípio, pensei que era porque estava dirigindo no meio do nada e o sinal havia caído. O rádio fez aquele chiado estático estranho que faz quando está procurando o sinal. Aguentei por um tempo, esperando que a estação de rádio voltasse, mas não voltou. Então, algo mais aconteceu. Ouvi uma voz fraca através da tempestade de estática. Pensei que poderia ser apenas uma interferência de canais e esperava que fosse corrigido logo. Mas então algo muito estranho aconteceu, e de repente, senti como se alguém tivesse puxado o volante para a esquerda. Isso me fez pisar nos freios e parar o carro ao lado de uma estrada montanhosa. Ao longo dessa estrada escura como breu, a única fonte de luz disponível era a dos meus faróis. Não queria mais ouvir a estática, então desliguei o motor por um momento.
Era uma noite fria, porque era dezembro, e assim que o aquecedor foi desligado, as janelas começaram a embaçar. Devia estar mais frio lá fora do que eu percebi. Eu estava realmente abalada, me perguntando o que diabos havia acontecido. Não tinha ideia do que foi a força repentina que parecia direcionar o volante. Estava com medo do que tinha acabado de experimentar. Imagine isso, era o meio da noite e algo completamente inesperado e inexplicável aconteceu, algo que era potencialmente mortal. Meu coração estava disparado no peito. Eu precisava de uma distração, então tentei me acalmar. Liguei o motor novamente na esperança de captar algum sinal de rádio, mas ainda estava estático. Fui desligar, mas então uma voz atravessou mais alta do que todas as outras interferências que ouvi naquela noite, e essa voz disse: Você estará comigo em breve. Honestamente, me arrepiei toda. Não sabia o que fazer além de desligar o rádio e acelerar para sair daquela área. Eu só queria sair daquelas estradas escuras da montanha e voltar para alguma rodovia com iluminação. Levei cerca de mais 10 minutos para voltar às luzes brilhantes da rodovia, mas durante todo o trajeto pelas estradas escuras e sinuosas da montanha, aquela voz fria que ouvi na estática ecoava nos meus ouvidos. Aquela voz soou impossivelmente fria para mim, como se não pudesse ter vindo de alguém vivo. Fiquei muito assustada pelo restante da viagem. Quando finalmente cheguei à casa do meu namorado e tive a chance de contar a ele sobre o que experimentei, ele riu e disse que eu apenas estava me agitando porque estava muito cansada. Essencialmente, ele disse que era uma alucinação auditiva. Eu não acho que foi isso. É algo que acho que nunca vou entender. Talvez algo tenha acontecido naquela estrada ou talvez seja como meu namorado diz, uma conjuração de uma mente muito cansada. Apenas para estar do lado seguro, quando vou vê-lo, escolho não dirigir por aquela estrada nas montanhas. Isso aconteceu em dezembro passado. Levei minha namorada para um passeio noturno para ver as iluminações da nossa cidade. Havia uma enorme árvore de Natal à beira de um lago e nós dois queríamos conferir. Peguei minha namorada numa noite tranquila de dezembro. Lembro que estava chovendo e bem frio lá fora. Eu não esperava muito daquela noite, mas na verdade se transformou numa noite muito divertida. Acabamos ficando à beira do rio olhando as luzes de Natal até por volta da meia-noite. Foi nesse ponto que decidimos que queríamos uma mudança de cenário, então partimos para um passeio noturno. Chegamos a uma área isolada e estacionei. Estávamos de frente para um bosque de árvores altas. Dirigi até o final de uma trilha na floresta. Decidimos sentar nos bancos traseiros juntos, sabe, para tornar a coisa mais aconchegante. Eu estava lá com ela, e estávamos olhando nos olhos um do outro. Eu mal conseguia ver seu rosto porque estava muito escuro. Pouco antes de as coisas esquentarem entre nós, percebi algo. Meus olhos de repente se fixaram no para-brisa. Antes de contar o que vi, só quero enfatizar uma coisa: estacionamos no local mais remoto que eu podia imaginar. Era uma trilha na floresta que levava a uma linha densa de árvores. Nada além de escuridão estava à nossa frente, em um local que poderia ser descrito como o epítome do meio do nada. Com essa cena em mente, deixe-me contar o que vi. Havia uma mulher encostada no capô do nosso carro, espiando para dentro. Era uma mulher mais velha e estava vestindo uma camiseta. Por que diabos ela estaria vestindo quase nada em dezembro? Estava chovendo e eu sabia que estava frio lá fora. Ela devia estar congelando. Sua pele parecia pálida. A coisa mais estranha sobre a situação é que, se você vê alguém que parece pálido e está mal vestido no meio do nada, você esperaria que estivesse batendo nas janelas pedindo ajuda. Mas não essa mulher. Ela apenas ficou lá, espiando para dentro. Ela estava olhando fixamente, e eu não sabia por quê. Isso tudo aconteceu em questão de segundos, a propósito. Minha namorada nem havia notado que ela estava lá fora.
Eu não queria que ela visse a mulher, sabia que isso a assustaria muito. Honestamente, assistimos a um filme de terror uma vez e isso a traumatizou, ou ela não lida bem com sustos. Tentei mantê-la distraída. Olhei de volta para minha namorada porque não queria que ela notasse que eu estava olhando para o para-brisa. Dei um abraço nela e intencionalmente mudei seu campo de visão do para-brisa. Quando olhei de volta para o para-brisa, fiquei completamente chocado ao ver que a mulher tinha desaparecido. Será que ela voltou para a floresta de onde veio? Ou ela sequer existiu em primeiro lugar? Talvez ela fosse um espírito de algum tipo. Não tenho ideia, mas se houvesse uma arma apontada para minha cabeça, eu diria que ela era humana. Nem preciso dizer que saímos de lá às pressas. Inventei uma desculpa sobre precisar de algo da loja antes de irmos mais longe, use sua imaginação, e fomos embora. Eu me perguntei se tudo não foi imaginação minha, até que olhei para o capô do meu carro sob luz natural na manhã seguinte e descobri algo. Havia algumas marcas de amassados. Claramente houve algum tipo de peso ou pressão aplicada ao metal, e as marcas tinham formato de punhos. Dirigimos por uma trilha na floresta no meio da noite. Estava tão escuro que não dava para ver para onde você estava indo sem uma luz. Estava chovendo, e acho que a temperatura estava abaixo de zero. O que aquela mulher estava fazendo lá fora? Nunca contei isso à minha namorada. Só queria ter uma câmera no carro ou algo assim para poder ter dado outra olhada ou mostrar para você. Foi realmente assustador. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma amiga próxima. Ela me contou que deseja permanecer anônima, mas posso dizer que ela está na casa dos 20 anos e é muito atraente. Vou contar essa história como se tivesse acontecido comigo, para que você possa ouvi-la da maneira como minha amiga contou. Tenho trabalhado até tarde no escritório praticamente toda a semana, o que me fez perder meu ônibus regular para casa. Normalmente, se não estivesse trabalhando até tarde, eu pegaria o trem e depois o ônibus. Mas por estar trabalhando até tarde, tive que pegar táxi para casa durante toda a semana. Na noite em que essa experiência aconteceu, desci do trem e vi que havia apenas uma outra pessoa esperando na fila para um táxi no local habitual. Fiquei aliviada porque pelo menos não teria uma espera longa. No momento em que estava prestes a entrar na fila, um homem desceu correndo os degraus da estação. Ele correu na minha frente e entrou na fila. Isso me surpreendeu e incomodou um pouco. Não havia muito que eu pudesse fazer. Deveria ter me apressado para entrar na fila, eu acho. Tentei não me deixar aborrecer, seria apenas uma espera curta até eu estar a caminho de casa. Entrei na fila atrás do homem. Depois de esperar cerca de 15 minutos, um táxi chegou e pegou a primeira pessoa da fila, uma mulher de meia idade. As persianas metálicas das escadas da estação de trem atrás de mim bateram fechadas. Era mais tarde do que eu pensava. Pensei se as luzes na estação se apagariam e se todos os funcionários sairiam. Não queria ficar ali sozinha, mas ainda não estava sozinha. O homem que havia se adiantado na fila ainda esperava pelo táxi. Momentos depois, um táxi parou e o homem entrou. Antes de entrar, acho que esperamos mais uns 20 minutos. Foi uma espera muito mais longa do que o habitual. E, pensando bem, o primeiro táxi que parou era preto, assim como o segundo. Será que era apenas um motorista trabalhando? Decidi olhar bem para o rosto do motorista. Estava ali sozinha e um pouco inquieta. Esperava que um táxi aparecesse logo. Não gostava de estar sozinha em uma área escura tão tarde. Finalmente, depois de mais uns 20 minutos, um táxi preto parou. Era o mesmo motorista que eu havia visto antes. Entrei. Estava cansada de ficar em pé ali e aliviada por poder finalmente sentar. Informei ao motorista para onde queria ir e pedi para ser deixada em um local específico.
Você pode me levar ao terreno em construção? Perguntei. O motivo pelo qual escolhi o terreno em construção era porque era muito próximo do meu apartamento, e motoristas entregadores geralmente têm dificuldade em encontrar meu endereço. O terreno em construção era bem conhecido, então sempre pedia para ser deixada ali. Com isso, partimos para a noite escura. Era uma noite escura, o verão tinha acabado e o outono estava chegando. O motorista do táxi então disse: parece trabalho pesado. Você vai lá para trabalhar no turno da noite? Estava um pouco cansada demais para entrar em uma conversa com o motorista, então respondi algo simples como sim, acho que sim. Sempre fui cautelosa ao fornecer informações pessoais. Ele não precisava saber muito, então mantive as respostas vagas. Nos aproximávamos do terreno em construção quando comecei a procurar na minha bolsa pelo dinheiro da corrida de táxi. Você realmente trabalha em um daqueles prédios de escritórios perto do terreno em construção? Perguntou o motorista. Que cara intrometido, pensei. Não, respondi um pouco abruptamente. Não sabia o que ele estava tentando insinuar ou por que importava para ele onde eu trabalhava. Assim que disse que na verdade não trabalhava lá e não estava indo para o turno da noite, ele mudou. Em vez de parar perto do terreno em construção, ele acelerou e continuou em frente. Ei, você pode me deixar aqui. Você passou do local, eu disse. Comecei a entrar em pânico. Não sabia o que fazer. Ele não disse uma palavra, apenas parecia focado na estrada à frente. Motorista, aqui está bom. Me deixe sair, falei com voz trêmula. Estava começando a sentir medo de onde isso estava indo ou para onde estávamos indo. Tinha pegado táxi todas as noites naquela semana, mas por que isso importava? Por que esse cara estava tão interessado? Fiquei lá, congelada no banco de trás do táxi. Lembro-me ainda da música tocando no rádio e do cheiro dos bancos de couro. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Dirigimos por mais alguns minutos por uma rodovia escura. A falta de luz tornava tudo ainda pior. À frente, vi as luzes de uma loja de conveniência que eu usava regularmente. Lembro-me vividamente de pensar: será que alguém me encontrará quando esse táxi finalmente parar? Estava com medo das intenções do motorista e do que ele seria capaz de fazer. Nesse ponto, atingi meu limite. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo meu rosto. O que vem depois? E eu me perguntava. E então, para meu absoluto choque, paramos no estacionamento da loja de conveniência. Assim que paramos, o motorista virou-se e falou comigo com voz calma. Sinto muito. Se você quiser fazer uma reclamação sobre mim, pode fazê-lo. Aqui está meu cartão com todas as minhas informações. Pode ligar para meus chefes e contar meu nome. Está tudo no meu cartão. Ele continuou explicando que era o motorista que me pegou e me deixou na terça-feira e que, por causa do local para onde eu queria ser levada, ele se lembrou de mim. Disse que ficou se perguntando por que alguém queria ser deixado em um terreno em construção à noite. Então ele disse: você sabe aquele cara que estava na frente de você na fila da estação de trem? Bem, ele também queria ser deixado perto do terreno em construção. Lembrei-me daquele homem que se adiantou na minha frente na fila. O motorista disse que enquanto o levava de volta ao terreno em construção, ele fez algumas ligações. Ele estava dizendo coisas como: estarei aí em breve e eu acho que serão mais uns 20 minutos depois que eu chegar. Eu estava pensando: bem, e daí? Eles têm um turno da noite no terreno? Às vezes, consigo ouvir o trabalho quando passo para chegar em casa. Por que o motorista de táxi não está me levando para onde eu quero ir? Perguntei se poderia ser coincidência e o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu que o homem que estava na minha frente na fila não parecia ser um funcionário. Não havia carros ou caminhões no estacionamento e não havia luzes acesas no escritório ou no terreno. Então vi uma minivan estacionada ao lado da entrada. Tinha janelas escurecidas.
Havia cerca de 4 pessoas dentro dela e, quando os faróis do meu carro iluminaram o para-brisa, todos se abaixaram como se não quisessem ser vistos. Por isso, achei aquelas pessoas e meu passageiro muito suspeitos. Então, sinto muito se eu agi por conta própria. Se você quiser relatar isso aos meus chefes, estou bem com isso, mas nunca poderia ficar bem em deixá-la lá com aqueles homens naquela minivan com janelas escuras, disse o motorista. Fiquei olhando para ele. Parecia que ele tinha lágrimas querendo sair dos olhos. Perguntei-me se havia uma razão para ele entender os sinais de alerta. Ele era jovem e estava correndo um grande risco ao fazer o que fez. Tudo quase fez sentido, mas ainda podia ser uma coincidência. Então, lembrei de algo que me fez arrepiar. Enquanto esperava na fila, minha mãe ligou. Ela não gostava quando eu trabalhava até tarde e queria saber como eu estava. Lembro-me das palavras que disse ao telefone: sim, estou prestes a pegar o táxi agora. Vou pedir para me deixar no terreno em construção. Naquele momento, o homem estava na minha frente na fila. Comecei a conectar os pontos. Talvez o motorista estivesse certo. Parecia que o homem na minha frente estava planejando algo. Não pensei nisso por anos e sou muito grata ao motorista de táxi. Claro que não o denunciei. Ele pode ter me salvado naquela noite daqueles homens e daquela minivan com janelas escuras. Não quero nem pensar nas intenções deles. Há um trecho de estrada que atravessa várias cidades tranquilas nas montanhas, conectando a província de Guma à província de Saitama. Esta estrada segue ao lado do rio Kana. Eu estava dirigindo ao longo dessa estrada enquanto estava escurecendo. O Monte Miko ficava à esquerda e podíamos ver barracas de trailers montadas ao longo do rio. Minha esposa e eu tínhamos acampado durante um longo fim de semana e estávamos voltando para casa. Ela estava sentada no banco do passageiro ao meu lado, conversando, enquanto eu ficava um pouco desanimado por ter que trabalhar na manhã seguinte e a viagem ter acabado. Nos bancos traseiros, meus 2 filhos dormiam tranquilamente. Olhei para o rio, era largo e sua cor azul profunda o fazia parecer mais um lago. Minha esposa olhou para mim e disse: "Hey, podemos parar? Preciso usar o banheiro." Sim, claro. Também quero pegar uma bebida. Há uma área de descanso chegando em breve. Eu sabia que havia um lugar para parar logo após o túnel que estava à frente. A estrada à frente tinha uma curva suave, então apliquei os freios enquanto contornava a curva. Notei que havia um grupo de pessoas caminhando pelo lado direito da estrada, indo na mesma direção que nós, em direção a Tóquio, de costas para nós. Fiquei surpreso com o que estavam vestindo. Ninguém parecia estar vestido para fazer trilhas ou acampar, eles usavam roupas coloridas que pareciam um pouco fora de moda. Havia pessoas idosas, crianças, homens e mulheres de todas as idades. Demorou um pouco para ultrapassar o grupo, precisei ir devagar. Era realmente incomum e um pouco estranho ver tantas pessoas caminhando tão tarde em um grupo tão grande. No espelho retrovisor, vi vários deles levantando os braços e acenando para o meu carro, presumivelmente para chamar nossa atenção, para nos fazer parar, ou até mesmo para nos avisar sobre algo. Eles estavam prestes a entrar no túnel pelo qual acabávamos de passar. O que você acha que eles querem? Devo parar? Perguntei à minha esposa em voz baixa, não querendo acordar as crianças. Acelere, ela respondeu abruptamente, elevando a voz. Olhei para ela e vi que ela estava olhando fixamente para a frente, os olhos arregalados. Não pare, ela me ordenou. Bem, farei o que me pediu. Alguma coisa deve tê-la incomodado. Acelerei e, felizmente, não havia carros vindo no túnel naquele momento. Passamos pelo túnel e então parei na área de descanso. Virei-me para minha esposa e perguntei o que estava errado. Nenhum deles estava usando sapatos, ela me disse.
Sapatos? Do que diabos você está falando? Perguntei. Então, percebi algo um pouco chocante. Fiquei surpreso ao ver que ninguém daquele grupo de pessoas tinha passado pelo túnel ainda, embora o túnel fosse curto. Ficamos ali por um bom tempo. Não queria partir até vê-los novamente, mas eles simplesmente não apareceram. Minha esposa então explicou por que ficou assustada. Ela conhecia uma lenda urbana pouco conhecida sobre o rio Cana, que a deixou em pânico. Um voo da Japan Airlines, que partiu de Haneda no período show em agosto, infelizmente se perdeu e caiu em uma crista do Monte Ukata, que fica rio acima do rio Cana. A caixa preta continha uma gravação das instruções do capitão aos passageiros, pedindo-lhes que tirassem os sapatos e assumissem a posição de emergência para o impacto. Hoje em dia, os passageiros não são instruídos a tirar os sapatos durante uma emergência no Japão, apenas talvez os sapatos de salto alto. Ela cresceu ouvindo para nunca dar carona para estranhos perto do rio, especialmente se não estivessem usando sapatos. Poderíamos ter visto esses passageiros? Será que todos estão voltando para Tóquio, de onde partiram do aeroporto de Haneda? Perguntou-se. Às vezes, me pergunto se é tudo o que eles querem, ir para casa. Foi assustador, eu acho, mas me faz sentir mais triste do que com medo. Coitados dos passageiros. Imagino como devem ter se sentido em seus últimos momentos de pânico. Não é de se admirar que não possam partir,